A gente começa definindo uma função f de x, retorna x na quinta menos x mais 1, menos 1. E a implementação que eu tenho da abscissão, ela recebe a função, recebe as extremidades do intervalo, onde eu quero procurar a raiz, recebe uma tolerância no x, que eu vou colocar como 0, que significa que ele vai ignorar a tolerância no x, e eu vou pedir para ele me retornar uma resposta só quando ele achar que o erro no y é menor do que 10 elevado a menos 14. E eu vou pedir para ele retornar também, esse argumento trace igual a true aqui, vai fazer a abscissão retornar uma lista de todos os pontos médios que ele encontrou, desde quando ele começou a dividir o intervalo 0,2, até ele encontrar um ponto médio final que satisfaz o erro em y menor do que 1 vezes 10 na menos 14. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, só para ver o que está acontecendo, ele retorna um array. Eu fiz a minha função retornar um array do NumPy. Lembrando que isso é muito fácil. Se eu tiver uma lista, eu simplesmente falo np.array e passo essa lista. E isso gera para mim um array do NumPy. Vou colocar essa lista de pontos médios num array chamado m. E se eu tiver preguiçoso, eu posso falar simplesmente plt.plotm. Apareceu essa coisa chata aqui porque eu esqueci do ponto e vírgula. Mas o interessante aqui é que se eu passar só um argumento para o plt.plot, ele assume que o x está subentendido e que ele é simplesmente 0, 1, 2, 3, 4, etc. até terminar todo o comprimento do array m. Talvez isso seja um pouco chato, porque o primeiro elemento do array m, que é o 1, é o elemento que eu obtenho depois de dividir o intervalo uma vez e não 0 vezes. Então eu gostaria que o x aqui não fosse 0, 1, 2, 3, etc. até 48. E sim 1, 2, 3, 4, etc. até 49. Que é o comprimento desse m aqui. Para fazer isso, eu posso usar outra função do NumPy, que é o arrange. Se eu falo arrange 49, ele me retorna um array de inteiros, 0, 1, 2, 3, etc., até o 48. Igualzinho o range do Python, só que ele retorna um array do NumPy. E a vantagem disso ser um array do NumPy é que eu posso falar arrange mais 1. E aí eu vou ter exatamente 1 até o 49, que é o que a gente queria. Então vou colocar isso aqui, np.arrange comprimento do m mais 1 e m. Vou botar um grid também. E agora ele está começando no 1 e terminando no 49. A gente tem aqui então um gráfico dos chutes que o algoritmo da abscissão vai fazendo enquanto ele tenta encontrar o valor correto da raiz desse polinômio aqui. Se a gente mandasse ele interromper o que ele está fazendo, por exemplo, na 7ª iteração, e simplesmente retornar o melhor chute dele até agora, ele vai retornar para a gente esse valor aqui, que já é razoavelmente próximo, como o gráfico mostra, do valor final que ele encontra. Uma coincidência bastante curiosa é que a gente levou 49 iterações, né, até atingir essa tolerância aqui. E 49 é um número próximo demais do 52 para ser coincidência. Para quem não lembra do último vídeo, 52 é a quantidade de bits na mantissa dos pontos flutuantes que o Python usa. O que significa que nosso epsilon da máquina é 2 elevado a menos 52. Vou deixar para vocês pensarem qual é a relação entre uma coisa e outra, por que
a quantidade de iterações que eu faço até atingir essa tolerância tem a ver com o epsilon da máquina? Essa não é uma pergunta muito trivial, então no final do vídeo, se eu estiver me sentindo bonzinho, eu dou uma dica. Por enquanto, vamos continuar. Próxima coisa que eu quero fazer é fazer um gráfico do erro. Eu quero entender como que o erro diminui à medida que eu vou fazendo cada vez mais iterações. Se a gente lembrar da definição de erro relativo, esse erro é o nosso chute menos o valor correto da resposta. E isso é um pouco chato, porque como é que eu vou calcular o erro relativo sendo que eu não sei o valor correto da resposta exatamente? O que eu vou fazer então é tentar calcular uma aproximação para o erro. Na verdade, aqui o erro é o valor absoluto disso, né? Vou então calcular uma aproximação para o erro e ao invés de usar aqui o valor correto da resposta, eu vou usar o melhor valor de todos que eu encontrei, que é o último valor desse array M. Eu vou então fazer um plot do módulo ABS, é o valor absoluto, é o módulo da diferença entre os chutes que eu vou encontrando no meio do caminho, que são os pontos médios, e o valor correto, que no caso eu vou usar uma aproximação do valor correto, que é o último elemento do array de pontos médios. Duas observações aqui. A primeira observação é que no início o erro aumenta e, pensando um pouquinho e tentando fazer uns exemplos na mão, a gente vê que isso não é nada demais, é normal, é razoável de vez em quando o erro aumentar temporariamente antes de voltar a diminuir. E a segunda observação é que, no geral, o que o erro faz é ir diminuindo cada vez mais. A terceira observação é que chega um ponto que, como o Bernardo observou, é em torno da 10ª iteração, né? Chega um ponto que a gente não consegue mais enxergar o que está acontecendo. Se a única informação que eu tivesse fosse esse gráfico, eu não conseguiria saber se daqui em diante o erro estabilizou e nunca mais ele ficou melhor, e portanto eu poderia parar na 10ª iteração e isso não ia ser pior do que parar na 40ª ou na 49ª, ou se na verdade o erro realmente está diminuindo cada vez mais e eu que não consigo ver porque a escala não deixa. Sempre que isso acontecer, de ter informação demais concentrada numa região do gráfico em que o y está próximo de zero, o que a gente precisa fazer é usar uma escala logarítmica no eixo y. Para fazer isso, eu vou botar plt.semilog y ao invés do plot. Então, na verdade, eu vou copiar essa célula aqui e trocar plot por semilog y. É só isso. Esse é exatamente o mesmo gráfico, os dados são os mesmos, e a única coisa que eu mudei foi a escala do eixo y. Agora, ao invés da escala ser linear, na escala linear, cada vez que eu subo um pouquinho no eixo y, eu estou somando 0,05 no y. Agora, cada vez que eu subo um pouquinho, eu estou multiplicando por 100 o y. E é por isso que isso chama escala logarítmica, né? O log é justamente a função que troca multiplicação por soma. Bom, nesse gráfico a gente consegue ver claramente que se eu parasse a abscissão depois de 10 iterações, isso com certeza seria muito pior do que parar depois de 49. Ou seja, esse gráfico permite que eu tenha certeza de que daqui em diante o erro continua de fato diminuindo. A gente continua fazendo progresso, coisa que esse gráfico aqui não me permitia ver. Vamos passar para o próximo exemplo, que vai ser fazer um gráfico um pouquinho diferente. Eu quero estudar o que acontece com a abscissão quando eu mudo esse parâmetro aqui, a tolerância no y. Mais especificamente, eu quero saber como que a quantidade total de iterações que a abscissão faz varia quando eu troco esse parâmetro aqui. Então, eu quero fazer, por exemplo, o ytol igual a 0,01, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2,
depois 10 elevado a menos 3, depois 10 elevado a menos 4, etc. até 10 a menos 14. Isso não é um linspace, as diferenças entre esses caras não são as mesmas, mas as razões são as mesmas. Então isso é um log space. Eu posso pedir para o Python fazer um log space entre 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 14. E se eu disser para ele que eu quero exatamente 13 números entre menos 2 e menos 14, ele vai andando de 1 em 1. Opa, eu queria ter mostrado quanto vale YTOL aqui. 10 a menos 2, 10 a menos 3, etc. até o 10 a menos 14, que é o que eu queria. Se eu não disser quantos eu quero, de novo, ele faz... Esqueci de novo de botar aqui. De novo, ele faz para mim um array com 50 números, de forma que a razão de um para o outro seja sempre a mesma. Tendo então o meu array de tolerâncias para o y, próximo passo é fazer um array n-iters, que vai ser a quantidade de iterações que a abstração fez quando a tolerância em y era 10 a menos 2, depois a quantidade de iterações quando a tolerância em y for essa daqui, e assim por diante. Eu poderia fazer aquela coisa de inicializar a minha lista com uma lista vazia e ir usando o .append para ir adicionando elementos a essa lista, mas eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou inicializar esse cara como um array vazio do mesmo tamanho que o YTOL, e para cada YTOL eu vou escrever nesse array a quantidade de iterações para aquele YTOL. Então eu tenho que fazer a abstração e a abstração, quando eu não passo aquele trace, nessa implementação ela retorna a raiz e a quantidade de iterações. Eu não estou interessado na raiz, eu estou interessado só na quantidade de iterações. Então a convenção para isso é a gente escrever assim. Não estou interessado na primeira coisa, e a segunda eu quero salvar na posição i desse array aqui. E já posso então fazer o meu gráfico. É um gráfico um pouco mais divertido, né? Para ajudar a gente a interpretar esse gráfico, vamos colocar os labels. O label no eixo X é o YTOL, o X é o YTOL. E o label no eixo Y é o n-iters. Ok, então a gente começa com YTOL igual a 0.01, que é 10 a menos 2. E o YTOL vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E à medida que ele vai diminuindo, a quantidade de iterações que eu preciso para atingir aquela tolerância vai crescendo. E quando o YTOL chega aqui pertinho do zero, ela começa a crescer mais, né? Parece que ela está crescendo mais rápido. E o problema aqui, de novo, é que a gente tem uma quantidade de informação muito grande, concentrada nessa região do gráfico, em que, dessa vez, a coordenada x está perto do zero. É parecido com o que a gente tinha aqui, em que a coordenada y estava perto demais do zero, e aí a gente fez um semilog y. Por sinal, a palavra semilog significa que só o eixo y nesse gráfico está em escala log, enquanto o eixo x continuou na escala linear. Uma forma de ajudar a gente a enxergar que tem informação demais concentrada aqui perto do YTOL igual a zero é colocar uma bolinha em cada um dos pontos que a Matplotlib está ligando para desenhar essa curva. A gente pode fazer isso pedindo para o plot fazer um marker. Vou botar um O para simbolizar que eu quero uma bolinha. Aí ele coloca então uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Esses são os pontos cujas coordenadas x e y são justamente os elementos do meu array x e array y. Eu posso trocar aqui para fazer vários markers diferentes. Posso botar um pontinho ao invés de uma bola grande.
Posso botar um triângulo para baixo, um triângulo para cima, etc. Tem uma quantidade enorme de marcadores que você pode usar para te ajudar a enxergar onde estão os pontos do gráfico. O que a gente precisa não é isso, o que a gente precisa é, assim como a gente colocou esse gráfico aqui em escala log no eixo Y, porque tinha ponto de mais concentrado perto do Y igual a zero, aqui a gente vai colocar o gráfico em escala log no eixo X. Dá para ver que de novo a gente tem aqui uma coisa que parece uma reta, né? Eu vou deixar esse outro questionamento aí para vocês e vou fazer só uma observação, uma última observação sobre a apresentação desse gráfico, que é a seguinte: na maioria dos gráficos, a gente está acostumado a enxergar o gráfico avançando para a direita. A gente tem um ponto inicial aqui, em que a gente começa, por exemplo, esse gráfico aqui é o gráfico em que o eixo X mostra as iterações do algoritmo da obsessão. Então eu começo o algoritmo aqui, e à medida que eu vou executando o algoritmo da obsessão, o erro vai diminuindo. Então eu tenho um ponto inicial aqui à esquerda e eu vou evoluindo para a direita. Esse gráfico parece que está um pouco ao contrário, né? Isso coloca o nosso ponto inicial aqui à direita e o gráfico vai evoluindo para a esquerda. À medida que a gente diminui a tolerância no Y, pede uma tolerância cada vez mais estrita, cada vez mais rígida, a quantidade de iterações vai subindo. Então, para consertar isso, para colocar o ponto inicial à esquerda e o ponto final à direita, tem uma coisa que a gente pode fazer que é meramente estética e é questão de gosto, que é inverter o eixo X. Agora sim a gente tem a tolerância começando no 10 a menos 2 e terminando no 10 a menos 14.